Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais essa entrevista. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Rafael Marriche, é isso, né? Tá Perfeito, certo? tá certíssimo. Isso. Ele que é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Vocês vão entender um pouco da diferença entre urologia e oncologia. Tem pessoa que confunde, eu tenho certeza. Formado em medicina na cidade de Bragança Paulista, cirurgião geral formado pelo Hospital do Servidor Público de São Paulo, e urologista formado pelo Hospital Estadual da Vila Alpina, especialista fantástico especialização fantástica em cirurgia robótica. Meu amigo, hoje iniciamos o Novembro Azul. Seja Começou. bem-vindo e será um prazer ouvir de ti esse tema tão importante que diz respeito à urologia. Obrigado, viu? Obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite. Sempre que é para levar informação, a gente fica feliz de poder contribuir. Vamos conversar aí, bater um papo para alertar o pessoal dos cuidados. Perfeito, meu amigo. Primeiro, antes de qualquer coisa, até eu tinha essa dificuldade, viu? A diferença entre urologia e oncologia. Tem pessoas que confundem mesmo, não tem? Ainda tem, ainda tem, né? A gente tem uma dificuldade de dividir muito o urologista também do proctologista, que cuida do intestino. Sempre tem muita confusão também. O oncologista, né? Existe o cirurgião oncologista, né? Que ele faz cirurgias de diversas áreas. Existe o oncologista clínico, né? Que é o que vai passar o tratamento de radioterapia, quimioterapia, algumas medicações, né? Que faz o acompanhamento desses doentes. E o urologista, na verdade, ele é o médico da via urinária, né? Então a gente cuida da via urinária tanto masculina como feminina. Então, rim, bexiga, ali o sistema urinário. Nos homens a gente cuida também da parte genital, né? Masculina. Então, o urologista ele é o cirurgião que é responsável por essas duas áreas, tanto o sistema urinário quanto o genital masculino. Mas tem muita confusão mesmo. Eu já queria perguntar isso de primeira para a nossa audiência ficar ciente do que é a urologia. E também é importante a gente deixar claro aqui que Novembro Azul começou em 2003 na Austrália, né? E é um mês de conscientização sobre a saúde do homem, em especial o câncer de próstata. Eu vi vários vídeos em sua rede social, doutor, falando sobre esta coisa que o homem tem de não procurar cuidado no que diz respeito ao câncer de próstata. E eu sou da área de matemática, então pela estatística, mais de 90% de chance de sobrevivência, de recuperação total quando detectado inicialmente esse tipo de câncer. Precoce. Conta um pouco mais sobre o câncer de próstata para nós. Perfeito, né? E a mulher está muito na frente do homem nesse aspecto, né? A mulher, ela procura o cuidado e tem uma cultura muito melhor do que a do homem. A mulher, ela passa ali no ginecologista, desde o começo a mãe leva ela ali, teve o período menstrual, ela já começa a fazer o acompanhamento. O homem, se você pensar, passa no pediatra, acabou o pediatra, vai para a vida. E aí ele vai procurar só um serviço de atendimento quando ele tem algum problema, né? A gente tem estatísticas aí de fala que 2 a cada 3 homens só vão no médico quando o sintoma está insuportável. Tem algumas estatísticas aí que são bem complicadas, então a nossa luta e o Novembro Azul é tão importante porque ele traz, né, essa consciência, pelo menos um mês ali para mostrar para o homem, e a gente tem que falar, todo homem sabe do Novembro Azul. Então, quando fala, doutor, não sabia que eu precisava, eu falo, pô, existe o Novembro Azul, a conscientização do câncer de próstata, que na verdade é uma chamada, né? A gente chama para o câncer de próstata, mas quando ele chega no urologista, o urologista é o médico do homem, então a gente não consegue, não olha só para o câncer, né, para o diagnóstico do câncer de próstata, mas a gente olha para a saúde do ponto de vista ali geral, né? E o câncer de próstata é muito importante ter essa data, porque, tirando o câncer de pele, que é o mais comum de todos os cânceres, né? O câncer de próstata é o mais comum do homem, então é o segundo mais comum atrás do câncer de pele. Então, é o câncer muito comum, então, e a gente sabe que quando faz o diagnóstico, é o que você disse, né? Se o paciente acompanha bonitinho, a partir ali dos 45 anos, a partir dos 50 anos, quando a população geral, se ele faz o acompanhamento, a chance de ele pegar, tem o diagnóstico e curar totalmente é mais de 90%. Então, você não
se cuidar a esse ponto, você pode perder essa oportunidade de ter uma cura e uma resposta muito boa ao tratamento. Então, é muito importante ficar alerta com o câncer de próstata. A gente tem o tabu do toque retal, o pessoal tem o medo, né, de vir no urologista e falar, não, não vou por causa do toque, mas, assim, tem que ser retirado esse tabu, o toque retal é muito importante, o exame de PSA tem que ser feito por urologista, tá? Não acha também que o PSA feito lá, o cardiologista pediu, o geriatra pediu, mas para ser avaliado, esse exame não é tão simples, não é só um número. Então a gente tem que ter uma noção melhor para saber avaliar o PSA. E o toque retal ajuda muito, né? A gente sabe que o PSA está normal em até 20% dos casos de câncer de próstata. Então, toque retal é muito importante nesse ponto, ressonância hoje em dia, então tem bastante coisa que a gente pode conversar aí, mas o Novembro Azul é importante para dar o start ali do homem saber que precisa se cuidar. E o câncer de próstata é uma das doenças mais prevalentes aí no homem, então, oncológica, né? Então tem que ficar esperto. Perfeito. Então, a forma de diagnóstico mais, assim, utilizada é a questão do toque, mas tem outras formas? Na verdade, assim, se for o melhor exame de detecção de câncer de próstata, ainda é o PSA, né? Se você for escolher um exame para fazer, é o PSA. A gente associando o PSA com toque, a detecção sobe muito. Hum, Então, como eu falei, você pode pegar só o PSA, você pode pegar até 80% dos casos. Quando você associa o PSA com o toque, você aumenta muito mais essa porcentagem. Então, ele tem o rastreio geral é PSA e toque, e aí qualquer coisa, nodulação, aumento do PSA ali, né? A gente tem que fazer algumas continhas às vezes de densidade, de velocidade de aumento do PSA, e aí a partir dessa suspeita, aí vem, né? Ressonância magnética, aí pode ter que fazer alguma biópsia, então tem alguns passos depois, mas o PSA junto com o toque retal, a detecção do câncer de próstata é muito alta, então o rastreio vai muito bem só com esses dois exames. esse PSA é o exame de sangue normal ou é um específico? PSA é um exame de sangue simples, normal mesmo, de coleta de exame de sangue, PSA total e livre, né? Que a gente pede, e aí depende, né? O PSA, eu falo que não é tão simples, que não é todo médico que tem que pedir, eu acho até um toque legal. É legal até pedir, vai, para um rastreio populacional, algumas regiões que não tem urologista, né? Faz sentido, mas o urologista ele precisa analisar tamanho de próstata, idade do paciente, às vezes a curva de evolução. Então, você pega um número isolado e fala, olha lá no volume no valor de referência e fala, tá normal. Então, isso é muito pouco para o médico, o generalista, ou o geriatra, ou o cardiologista que acaba pedindo. Então, é importante você ter acompanhamento com um urologista mesmo, que ele vai saber fazer esse refinamento do PSA, né? Não só pedir o exame, mas é o exame de sangue. É um exame simples. Perfeito. E assim, você acabou de passar uma informação interessante, um câncer de mama, eu recebi a doutora Anabel aqui no programa, e Perfeito. ela falava, né, da importância do toque, conhecer o corpo, e Uhum. quando a mulher, ela tem, né, casos na família, precisa fazer essa mamografia de forma muito mais precoce do que, por exemplo, o câncer de próstata, que você trouxe, que é 45 anos para quem tem esse Fator de histórico risco. na família e 50 anos para todo mundo, né? Acima dos 50 População anos geral. tem que fazer o exame. Agora, vamos falar de prevenção, porque quando se fala de saúde do homem, essa questão de quase todos os homens são negligentes com a sua saúde. Perfeito. Então, quando se fala de saúde do homem, né, quais são os principais problemas que o doutor, que é justamente, né, o doutor da saúde do homem, tem acompanhado nos últimos dias, que vale a pena a dica aqui. Tá certo. Isso daí, assim, a gente tem a cultura do homem, né, que ele precisa trabalhar porque ele precisa levar o sustento para casa e aí ele não pode faltar, então, dentro de casa, então ele tem que trabalhar. Então ele foca muito no trabalho e aí esquece da saúde. Só que é muito o inverso, né? Se você pensar, sem a sua saúde, você não consegue
fazer isso, né? Não faltar em casa ali com o trabalho, com as questões do homem. Então, o ponto um teria que ser a saúde, a sua própria saúde. Você teria que cuidar bem da sua saúde em primeiro lugar. Só você cuidando da sua saúde que você consegue cuidar dos outros. E aí você vê muito homem que não levou isso em conta, e aí chega numa certa idade, e aí a família começa a precisar cuidar dele por conta de doença, infarto, AVC, né, que são as doenças mais prevalentes no mundo, e aí ele se vê impotente nesse momento de poder ajudar a sua família, e aí entra numa depressão, que aí é mais difícil de contornar. Então, quando você fala de saúde do homem, tá? Tirando o câncer de próstata, que é rastreio, né? O rastreio não tem jeito, você tem que ir no médico para ele rastrear. Isso é um rastreio, então não depende muito do homem fazer fazer esse cuidado, né, de não ter o câncer, né? Óbvio que vários fatores ajudam, né? No câncer, qualquer tipo de câncer, a gente sabe que cigarro, obesidade, diabetes, o cara que é sedentário, todo mundo tem maior chance de desenvolver uma doença oncológica. Mas quando a gente pensa em saúde, as maiores causas de morte no mundo são causas vasculares, né? Então, infarto, AVC, aí estão nos primeiros lugares de óbito e no mundo, né? Tanto homem e mulher. Então, a gente frisa muito no básico, tá? Cuidar da saúde, cara, é você se alimentar bem, é você evitar pressão alta. Tá? Acho que deu. Ah, desculpa. Não, não, Abriu pode uma outra seguir. página aqui, desculpa. Então, é Tranquilo. aquele do básico. Então, você se alimentar bem, você dormir bem, ter uma boa regulação do sono, você conseguir ter momentos de lazer também, evitando o estresse, você indo na academia, fazendo exercício físico. Então, são coisas muito básicas que dependem de você para você conseguir se hidratar, né, tomar bastante água. Então, são coisas que vão evitar você de ter doenças crônicas no futuro. Então, se você não for obeso, não tiver diabetes, não tiver pressão alta e ir regularmente no médico, isso já vai diminuir muito sua chance de ter alguma complicação vascular, que é a maior causa de morte no mundo. Então, a gente pensa que o que eu faço, né? Mas é meio que o que todo médico fala, mas é que é real. Tá? Então, você dormir bem, se alimentar bem e fazer um exercício físico, ter momentos de lazer e evitar o estresse é o que vai prevenir de você ter as doenças mais importantes aí, que a gente sabe que estão causando mortes no mundo inteiro, né? E o câncer você vai ter que fazer o rastreio mesmo com o médico. Aí não depende muito de você, na verdade, depende de você ir ao médico para ele fazer o rastreio em você. Aquelas baterias de exames comum, né, que a gente deve fazer, Uhum. você indica, o doutor indica de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Tá, baterias de exames o que a gente conhece, né? Colesterol, glicemia, Isso aí. raio-x, isso daí é uma bateria que a gente fala que ele é conhecido como uma bateria anual, né? Para quem seria um exame anual? Paciente que não tem nenhuma comorbidade, né? O paciente não tem pressão alta, não tem diabetes, não faz nenhum acompanhamento de nenhuma doença crônica. A partir do momento que o paciente tem alguma dessas doenças, então o colesterol está alto, ou a diabetes está alta, alguma triglicérides, tem alguma coisa que você precisa acompanhar mais de perto, aí fica no máximo 6 meses, né? Então, você está ali com o colesterol alto, está fazendo uma dieta, exercício físico, é bom você repetir mais precoce do que esperar o próximo ano para ver se está baixando, né? Então, pessoas que estão totalmente saudáveis a cada um ano, e aí, quando tem alguma comorbidade, eu falo que no mínimo a cada 6 meses precisa fazer esses exames. Perfeito. Doutor, eu sei que primeiro eu agradeço, né, porque eu sei que a sua agenda ela é bem, bem né, tem pouco tempo na sua agenda, afinal, o doutor é proprietário também de uma clínica em São Caetano do Sul, né, Isso. Clínica Marite, Clínica Marreche, é meu e nome mesmo. Clínica Marreche. isso, Clínica Marite. Então, fica o convite para vocês, ó, deixei durante a entrevista toda aqui embaixo o arroba dele, então sigam o Dr. Rafael lá Sim. nas redes sociais dele, tem lá o link do WhatsApp, pelo que eu vi também, então tá de fácil acesso,
Meu muito obrigado, doutor, e nas suas considerações finais dessa entrevista, fique à vontade para dar um conselho para todos os homens que estão nos ouvindo, que desejam ter saúde. Eu acho que todos nós desejamos, né. Então, se tivesse os passos para que a pessoa tenha uma boa saúde, os cuidados que ela precisa ter diariamente para evitar problemas futuros. Obrigado pelo convite, Samuel. Sempre que dá para levar informação é muito bom. E agradeço mais uma vez. Legal nas redes, quem puder me seguir na rede social vai ver que eu faço bastante vídeo, igual você viu, então sempre venho trazendo assuntos legais aí para você, principalmente no Instagram, que é mais ativo. E quem tiver, a gente faz consulta online também, então se precisar de alguma consulta, a gente consegue atender também pela internet, né, com teleconsulta. E aqui na Clínica Marricha, aqui em São Caetano, a gente também, eu atendo aqui quase que diariamente. De conselho e consideração final, assim, é o que eu tento passar para todos os homens, é você tentar fazer aquele básico que é, primeiro, ir no médico. Então, homem é muito difícil, principalmente a partir dos 40 anos, você tem que começar a se cuidar. Se você tiver algum antecedente cardiológico na família, tiver obesidade, alguma coisa assim, tem que ir antes desse período. Agora, para o câncer de próstata, é o que a gente falou, 45, se tiver algum caso na família, irmão, pai que teve, tem que começar aos 45 anos. Aos 50 anos, todo homem tem que passar anualmente com um urologista. Então, essa é a forma de você passar para o médico ali, que você vai cuidar da sua saúde, não dependendo de você, né? Que a gente vai ter que fazer o rastreio. E de conselho é assim, o trabalho é muito importante, mas se você vai conseguir só continuar trabalhando e continuar provendo para sua família se você cuidar da sua saúde. Então, coloque a sua saúde em primeiro lugar. Então, antes de qualquer coisa, você tem que ter a sua saúde em primeiro lugar. Então, se você se cuidar, você vai conseguir cuidar dos outros por mais tempo. Então, exercício físico tem que fazer, todo mundo tem que fazer uma atividade física, todo mundo tem que se concentrar em comer bem, tá? É muito difícil comer bem hoje em dia, tem muita oferta, dormir bem e ter momentos de lazer. Então, para você cuidar da sua saúde, você fazendo esses passos, você vai conseguir cuidar tanto da sua saúde quanto não faltar dentro da sua casa aí com a sua família, e todo mundo vai ter saúde fazendo isso. Doutor Rafael, meu muito obrigado mais uma vez, viu. Um abraço para ti, para tua família, para todos que estão nos acompanhando. Então, meu muito obrigado. Ficou esse conselho aí para todos os homens que estão nos acompanhando. Cuidar da saúde não é só no mês de novembro, a gente Perfeito. precisa ter esse cuidado. Eu sou suspeito para falar, doutor, que eu tive um AVC com 20 anos de idade, né. Nossa, Então, eu tive um derrame hemorrágico, né, com isso. 20 anos. E assim, eu sei muito bem que é importante a gente ter um olhar para as coisas que, às vezes, fala: "Ah, mas isso é só isso, isso não é nada", né. Esse nada foi um enjoo que me levou até a clínica, né. Algumas coisas Então, que a gente não consegue. Imagina, né. 20 anos um AVC é uma coisa que é uma malformação, provavelmente, que você já nasceu com, Isso, né. Então, isso. Nasci com são uma coisas bomba relógio. são coisas que são difíceis de evitar, né, mas a maioria das doenças, assim, mais de 90% com certeza são doenças evitáveis. Então tem que se Mas é concentrar isso. nessa porcentagem. Perfeito, meu muito obrigado. É Obrigado, isso aí, valeu. Tchau, tchau, meu amigo. qualquer coisa estamos aí. Tchau, tchau. Valeu.